Há 30 anos, ligados a um sonho e a muitas expectativas, o Alcaténis dava os seus primeiros passos. A inauguração do campo de ténis, um marco para a comunidade, foi um momento marcante. A trajetória da associação não foi um mar de rosas. Houve muitos desafios, superaram-se muitos deles e ainda sentiu o peso de um vazio diretivo. Mas a paixão pelo ténis, o espírito de camaradagem e bairrista, venceu. Neste comentário, vamos rever algumas dessas histórias, desde o início, o renascimento e agora o presente, muito sólido. Quanto ao futuro, esse será de trabalho, igualmente tal como foi até agora, mas também de sucesso. Uma história escrita a muitas mãos. Parabéns, Alcaténis! João Marques, diretor técnico do Alcaténis neste momento, na atualidade, provavelmente, ou de certeza, que é um dos que mais tempo passa e passou nestes cortes de ténis, do Alcaténis. Isso é quase um dado adquirido e é quase uma certeza. O Alcaténis, João, é ou o clube do coração? Acho que essa é uma pergunta que tem uma resposta óbvia. Evidentemente que sim, porque por toda a conjuntura que me envolve no desporto e na minha vida, porque foi aqui que eu também conheci, ou comecei a dar, não os primeiros passos, mas que dei alguns passos em termos de aprendizagem no ténis. Acho que eu comecei a jogar ténis no Albi Sport em Castelo Branco, porque na altura em que começamos a praticar, vários rapazes Alcaíns, ainda não havia cortes de ténis em Alcaíns, e depois quando se realizou a obra e quando foram inaugurados os cortes de forma posterior o clube, regressei a Alcaíns para praticar, assim como muitos dos jovens daquela época, e por aqui tive uma temporada para depois mais tarde regressar ao Albi Sport, onde fiz competição mais intensivamente. Quando concluí os meus estudos, a licenciatura, comecei a dar aulas como treinador, e aí depois também estar numa temporada em Castelo Branco, regressei ao Alcaíns e ao Alcaténis, e desde essa época, estamos a falar desde 2017, que foram feitas as requalificações dos cortes de ténis e das instalações adjacentes, que aqui continuo e aqui espero continuar a dar o meu contributo para fomentar e para desenvolver e para divulgar o ténis, não só em Alcaíns, mas também às aldeias vizinhas, e todos aqueles que nos procuram em outras épocas do ano, sejam elas de verão ou de interrupções como o Natal ou a Páscoa. Está connosco o atual presidente da direção do Alcaténis, Rui Lopes. Rui, onde é que tu estavas no dia da inauguração dos campos de ténis aqui em Alcaíns? Estava precisamente nos campos de ténis em Alcaíns, nos campos. Estava aqui, ainda era miúdo, tinha 9 anos, e estava aqui com o meu pai e com os restantes elementos da direção na altura do Alcaténis. Estava muita gente, havia um torneio até de apresentação, digamos assim. Tinham aí alguns jogadores até que já jogavam ténis há alguns anos, e depois fizeram uma competição, pronto, inauguraram mais ou menos os campos dessa forma, mais ou menos como me lembro. E sim, eu estava aqui, ainda miúdo, a observar e a jogar quando deixavam, não é? Então, tu estiveste presente no Alcaténis, da vida do Alcaténis, desde o seu início, desde o ano zero, do dia zero, digamos assim, porque mais tarde formou-se a direção. Sim, eu já tinha uma raquete de ténis, meu pai jogava ténis em Castelo Branco e eu perdi muitas horas naquele bate-bolas sozinho. Mas, na verdade, a começar a jogar ténis, a aprender a jogar ténis, foi exatamente aqui. Aqui é que eu comecei a ter aulas de ténis, a dedicar-me também mais ao ténis, foi sempre no Alcaténis. E sim, portanto, desde o primeiro dia que existe Alcaténis, eu comecei aqui a jogar também. Connosco, João Dias, presidente que voltou a reativar o Alcaténis em 2014. João, quem te conhece sabe que gostas de ser mais arrojado, digamos. E graças a isso,
voltaste a reativar a atividade no Alcaténis. Gostava de saber um pouco sobre essa história. Como é que surgiu? Quem é que foram as pessoas envolvidas? Bem, na verdade, o rojo nessa altura sobre a minha pessoa até não foi muito, porque eu tive o prazer de ser convidado por dois responsáveis, para mim são os verdadeiros responsáveis, de ter a ideia de reativar o Alcaténis. E tive o prazer de fazer parte dessa equipa inicial, ocupando o cargo de presidente, como poderia ocupar outro cargo qualquer, onde felizmente penso que por onde vou passando os cargos é o que menos importa, mas tive efetivamente esse privilégio de poder fazer parte dessa equipa que reativou o Alcaténis há 10 anos atrás. Temos connosco Rogério Martins, que em 1993 era uma figura muito ativa na vida social alcainense, era presidente da junta da freguesia de Alcaíns. Foi quando foi aqui a inauguração dos campos. Rogério, como é que surgiu a intenção de Alcaíns ter campos de ténis e mais tarde uma associação como o Alcaténis? Muito bem. Na altura fazia-se sentir em Alcaíns a necessidade da prática do ténis que já existia na cidade de Castelo Branco. Nessa altura, os encarregados de educação, os pais, levavam os jovens, os filhos, a Castelo Branco e tinham que os ir a buscar diariamente ou regularmente, o que causava algum transtorno. E, portanto, aquela zona de cedência da Quinta da Pedreira comportava um espaço desportivo, uma zona desportiva, e nós entendemos na altura, na Junta de Freguesia, que fazia sentido criar um clube de ténis, e para isso nada melhor do que começar com a construção de infraestruturas que facilitassem, portanto, o aparecimento desse clube. Nesse sentido, em 1992, demos início à construção do complexo de ténis que hoje existe. João, se tivesses aqui o gênio da lâmpada e pudesses pedir um sonho a esse gênio e que pudesse ser concretizável, qual seria o sonho que tu pedias para o Alcaténis? Que continue. Eu acho que pode ser pouco, tendo o poder do gênio da lâmpada ao meu dispor, mas acho que é demasiado grande. A continuidade significa que a vila continua a desenvolver-se. O continue significa que continuará a haver miúdos e praticantes de ténis, de desporto, pessoas na vila. Portanto, que o ténis continue é muito mais do que simplesmente só continuar. Quais são os objetivos a curto prazo para o Alcaténis e a médio e longo prazo? A curto prazo é manter esse crescimento sustentado, é ter mais alunos todos os anos, é ter mais federados, nem que seja mais um. Acho que é esse o objetivo, porque nós hoje já temos algum conforto em termos de números, ou seja, já contamos sempre com uma média entre os 70 e 80 federados, o que é muito bom para um clube que está tão perto de clubes de referência na região, ou talvez o clube mais referência da região. Ainda conseguir angariar tantos federados é bom. Temos cerca de 50 alunos distribuídos pelos vários escalões etários, o que também é bom. Se me perguntares, queremos mais? Sim, mas acho que estes números já têm uma responsabilidade grande acrescida. Já temos então os campos de ténis a trabalhar e inaugurados. A dinâmica do Alcaténis foi imediata ou demorou algum tempo a arrancar? E neste episódio de início do Alcaténis, quem é que foram os principais atores, digamos assim, desta dinâmica? Pois, a dinâmica não foi, do ténis não foi imediata. Primeiro construímos as infraestruturas, depois havia que criar um clube que dinamizasse o espaço. Ainda houve alguma pressão por parte do Clube Desportivo de Alcaíns para ser o clube
a dinamizar o espaço. No entanto, nós entendemos que o clube já tinha várias secções e o ténis teria mais uma, e entendemos que para a saúde do ténis o melhor seria criar um clube independente que fosse, cujo objetivo fosse só a prática do ténis, de maneira a dar uma maior projeção ao clube. E penso que foi uma decisão acertada. O futuro, apesar de, depois das infraestruturas, a constituição do Alcaténis ter passado por alguns percalços, o que é certo é que depois da equipa jovem ter agarrado no ténis, que estava praticamente morto, sem atividade, foi possível a tal dinamização que pretendíamos, e penso que neste momento o ténis vai no bom caminho. Nessa altura pode-se dizer que as pessoas mais dinamizadoras, digamos, do clube foram os antigos praticantes, porque eram eles que sentiam mais a necessidade da prática do ténis e de uma evolução que se queria para Alcaínhos. Tu conheces o Alcaténis desde sempre, como já percebemos ao longo desta conversa. Como é que vês a evolução deste clube desde esse início, desde essa inauguração que estamos agora a falar, depois uns meses mais tarde veio a originar a primeira direção do Alcaténis, até aos dias de hoje? Eu olho para essa evolução do Alcaténis um bocadinho como a nossa sociedade. Portanto, vi um grupo de pessoas muito empolgadas, apesar de ser ainda tenra idade, mas conseguir agora fazer esse exercício de reflexão, a querer divulgar e a querer serem dinâmicos em termos de organizações desportivas em prol da comunidade. Depois, não houve capacidade de outras gerações seguintes darem seguimento a esse projeto, e o Alcaténis caiu aqui num vazio diretivo que fez com que as instalações estivessem ao abandono durante alguns anos, que criou aqui uma série de situações que não foram nada benéficas nem para a população, nem para a vizinhança, e então muito menos para os jovens da localidade. E depois vi um grupo de alcainenses que gostam de desporto, encabeçados pelo João Dias, com muita vontade em querer reativar o ténis em Alcaíns, que deitaram mãos à obra e que conseguiram fazer com que a obra neste momento esteja de pedra e cal em Alcaíns, que seja uma referência a nível regional e nacional e até internacional. Por fim, podia-te dar uma mensagem de parabéns ao Alcaténis. Essa é a parte fácil, né? Parabéns, Alcaténis, por estes 30 anos, com altos e baixos, mas que pelos últimos 10 anos que continuemos a trabalhar em conjunto em prol da comunidade, por mais 30 pelo menos, portanto, é isso, parabéns, e que conte muitos e bons. O ténis está de parabéns, vão fazer 30 anos. 30 anos, já é uma idade interessante, mas espero eu que os 30 anos se multipliquem e com trabalho produtivo na área desportiva. Eu, obviamente, que felicito o Alcaténis, felicito todas as direções que tiveram a capacidade de forma mais dinâmica, mais empolgante, ou de forma que conseguiram contagiar as pessoas envolventes no projeto, nos vários projetos. Dou os meus sinceros parabéns, porque todos, tenho a certeza absoluta, que fizeram e continuam a fazer o seu melhor. Estamos a falar de associativismo, estamos a falar de carolice, estamos a falar de pessoas que emprestam muito tempo da sua vida pessoal e profissional em prol da comunidade, em prol do associativismo, e por isso os meus sinceros parabéns, que o Alcaténis tenha uma longa e saudável vida pela frente, e são os meus votos para que tudo corra bem, e quer continue à frente dos destinos técnicos do Alcaténis, quer não continue, poderão sempre contar com a minha ajuda, com o meu auxílio, para continuar a levar bem longe o nome do Alcaténis. Parabenizar o Alcaténis, eu acho
que é exatamente no seguimento daquilo que estávamos a falar, de parabenizar alcaíns, porque as coisas que acontecem em Alcaíns aos alcainenses se devem, em particular aos praticantes de ténis, normalmente representados obviamente pelos dirigentes, presidentes da Assembleia, qualquer órgão social, mas os praticantes de ténis, os alcainenses, são efetivamente os que estão de parabéns, a meu ver, porque temos continuado e temos podido chegar aos 30 anos e tenho a certeza que tudo indica que vamos chegar muito mais anos lá para a frente.